Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre arquétipos. 99% das pessoas que eu vou conversar sobre arquétipos, que eu vou falar alguma coisa sobre arquétipos, elas não sabem o que é arquétipo, o que são arquétipos. Então, se você não sabe o que são arquétipos ou se você gostaria de saber um pouco mais, então fica nesse vídeo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já ativa o sininho, deixe seu like, deixe um comentário, se você quer sugerir algum vídeo, inclusive sobre arquétipos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque isso ajuda bastante a gente a crescer o canal. Vamos para o vídeo. Bom, enfim, o que são arquétipos? Arquétipos é a energia primordial de algo. Do que? Cada arquétipo é uma imagem. Cada arquétipo, por exemplo, a gente pode dar o exemplo do arquétipo da águia, que é um arquétipo fortíssimo. Então, basta, por exemplo, já foram feitos experimentos, pegar apenas uma asa da águia, uma moldura apenas, colocar num galinheiro. As galinhas ficaram absurdamente com medo. Pato, já foi feito isso com pato também. Colocou perto dos patos uma asa, só uma asa, né? Uma moldura da asa de uma águia. Os patos ficaram com muito medo. Por quê? Porque é um arquétipo. Aquilo ali leva uma energia. Então é muito forte. Então por isso que é muito importante você saber o que são arquétipos, como funciona, como ativa. Hoje todo mundo está fazendo tatuagem, então tem que tomar muito cuidado. 100% das pessoas que eu já perguntei sobre a tatuagem delas, por exemplo, olha, a pessoa fala assim, ah, que legal, você tem tal coisa, você tem tal símbolo, você sabe o que significa? Não, não sei. Aí eu falo, isso daí é um arquétipo, isso daí ativa a energia X, a energia Y, então tem que tomar cuidado, porque se é um arquétipo bom, menos mal, beleza, tá tudo certo, porém, você tá afim de ativar essa energia em você, nesse momento. Por exemplo, quantas pessoas têm a tatuagem de borboleta? É um arquétipo maravilhoso, porém, a borboleta é o arquétipo da transformação. Se você ativa esse arquétipo em você, se você faz uma tatuagem da borboleta em você, por exemplo, você vai ativar esse arquétipo por muito tempo, até você trocar essa tatuagem, vai ficar sendo ativado esse arquétipo em você. Você vai vivenciar as transformações, que é muito bom, inclusive. Porém, você está afim disso? Você está preparado para isso? Você está afim de seguir, de enfrentar as consequências disso nesse momento? Então pensa bem. Vou só dar esse complemento da borboleta. Eu tenho um quadro de uma borboleta gigantesca na minha casa, porque eu estou afim de vivenciar essas transformações. Então eu ativo vários arquétipos, só já aproveitando esse gancho de ativar vários arquétipos. É muito interessante quando a pessoa começa a aprender sobre arquétipo, ela já quer ativar 10 arquétipos de uma vez só. Não é recomendável. Por quê? Porque é muita energia, é muita energia. É recomendável que você ative 3 arquétipos, por exemplo, 3 ou 4 arquétipos. Então ativou esses 3, 4 arquétipos, vivencia essa energia, daí depois de um tempo, depois de uns 6 meses, depois de um ano, pode ativar mais uns 2, 3, vai ativando aos poucos, porque é muita energia, é muito forte. Então, se você ativa muitos, vira uma bagunça a sua vida, então tem que tomar cuidado. E o que é muito importante, tem arquétipos bons e arquétipos ruins, tem que tomar muito cuidado, por isso que conhecimento é poder. Então é muito importante você saber quais são os arquétipos para você saber quais são os bons e quais são os ruins. E não só isso, por exemplo, eu já vou pegar esse mesmo exemplo da águia. Você vai ativar o arquétipo da águia. O arquétipo da águia é o arquétipo do empreendedor. Você tem intenção de ser empreendedor? Porque assim, ser empreendedor é legal, mas tem as consequências, tem as dificuldades do empreendedor. Você tem intenção de ser empreendedor? Então não tem por que você, não quero. Então não tem por que você ativar o arquétipo da águia. Mas eu sou gerente de uma empresa gigantesca. Cavalo, é o arquétipo do cavalo. Tem pessoas que têm jato da empresa à disposição da pessoa. Ela é gerente de empresas gigantescas.
ela ativa o cavalo, não ativa a águia. Se ela ativar a águia, provavelmente ela vai ser demitida da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado. Conhecimento é poder. Então, a pessoa não sabe de arquétipos, não entende de nada, vai lá, olha que águia bonita, vai lá e coloca de proteção de tela do celular. E obviamente que ela vai com o celular na empresa. Começa a dar conflito, uma semana, 2 semanas ela é demitida da empresa, ela não sabe nem porquê, não sabe nem o que aconteceu. E por experiência própria, tudo que eu falo aqui são experiências próprias, obviamente eu experimento isso na minha vida. Então, faz 5 anos que eu comecei a estudar sobre arquétipos, e depois de 1 ano mais ou menos estudando, eu quis fazer esse teste. Então eu pensei, bom, se eu for demitido da empresa que eu estava trabalhando, né? Falei, se eu for demitido também não tem problema, para mim não é um problema isso. Eu vou fazer o teste. Fui lá e coloquei a águia de proteção de tela do meu celular. Não chegou nem a ficar 1 semana, acho que ficaram uns 4, 5 dias, eu já tirei. Eu falei, bom, já entendi como funciona. Não é necessário deixar mais tempo. Dá muito conflito, muito conflito. Por quê? Quando você coloca, por exemplo, quando você ativa em você o arquétipo fortíssimo, que é um dos mais fortes que tem, inclusive, que é o da águia, cada pessoa está vivenciando algum tipo de arquétipo. Então, de repente, o seu colega de trabalho está vivenciando o arquétipo do pato, que é um dos arquétipos mais fracos que tem, inclusive, é um dos piorzinhos, mas não é um arquétipo, como que eu posso dizer? Tem a classificação, arquétipo ruins, que te leva à destruição, que é a caveira, que é o rato, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que são arquétipos péssimos, que são arquétipos destrutivos. Então são arquétipos que você tem que tomar muito cuidado com eles, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E tem arquétipos muito bons, muito fortíssimos, que por exemplo é a águia. São energias muito fortes, a energia do tigre, são energias muito fortes. Então tem isso. E tem alguns arquétipos que são arquétipos fracos, que são animais de corte, por exemplo, a vaca é um arquétipo fraquíssimo, a galinha, então são arquétipos fraquíssimos. A tartaruga se ativa o arquétipo da tartaruga, é horrível, é um arquétipo lentidão, é horrível, então são arquétipos muito ruins. Então são fracos, porém não são destrutivos, tem uma grande diferença. Então, por exemplo, muitas pessoas que são funcionários de empresas, é muito comum eles estarem vivenciarem arquétipos fracos. Arquétipo do pato, por exemplo, que é o otário. O arquétipo do pato é o otário, é um animal de corte, é um animal... Então é um arquétipo muito ruim, mas é muito comum dentro de empresas pessoas estarem vivenciando. Pato, galinha, vaca. Tanto é que é normal de funcionários dentro da casa delas, na cozinha, ter aquela galinha em cima da geladeira, ter ter pato no guardanapo lá, alguma coisa assim, né, no pano de prato, né? Então é comum estar vivenciando esse arquétipo, só que as pessoas não sabem disso. Ela está vivenciando um arquétipo e não sabe. Aí você vai lá e coloca um arquétipo no seu celular, uma águia no seu celular. Você chega no seu trabalho, a pessoa está vivenciando o arquétipo da galinha. Vai dar conflito, a pessoa vai começar a ter atrito com você, porque são energias contrárias. Lembra? A águia coloca medo na galinha, a águia coloca medo no pato. Então como que faz? Aí começa a dar conflito, só que a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Mas eu, obviamente, comecei a ver que estava dando alguns conflitos, eu tirei. Então, se você quer continuar trabalhando numa empresa e não quer ter problema, então ativa, por exemplo, o máximo é o do cavalo, que é o mais forte que tem, mas é o de liderança ali e tá tudo certo, você vai continuar numa empresa normal. Então, se você está querendo abrir uma empresa, você for lá, seja uma empresa pequena, não precisa ser uma empresa grande, a pessoa tem um mercado, tem um restaurante, alguma coisa desse tipo, não coloque o arquétipo da águia,
Por quê? Porque é complicado. Você vai colocar o arquétipo da águia. Você atende só empresários grandes. Se for isso, se você tem uma empresa que você só atende empresários, né? Aí tudo bem, aí tá tudo certo. São empresários grandes, tudo bem. E ainda assim pode ser que um ou outro pode estar vivenciando um arquétipo um pouco abaixo ali ainda. Mas aí tudo bem, aí, porque daí você coloca o da águia, tá de igual para igual, tá todo mundo vivenciando mais ou menos os arquétipos parecidos, tá tudo certo. Agora você vai lá e coloca no mercado, por exemplo, você tem um mercadinho ali. Aí você coloca ali o arquétipo da águia. A pessoa está vivenciando o arquétipo do pato. Ela entra, não vai voltar mais. Ela não entende o porquê, mas ela não vai voltar mais no seu estabelecimento. Bom, esses daí são alguns tipos de arquétipos. Falei da águia, tem arquétipos, falei um pouco da borboleta, que é arquétipo, ele é um arquétipo muito bom, é da transformação. Vou falar de outro arquétipo aqui, que é o da rosa, a rosa vermelha, é o arquétipo do amor, é um arquétipo maravilhoso. São arquétipos que eu tenho quadros em casa, inclusive, para sempre estar ativando essa energia. Arquétipos fracos, igual eu falei, tartaruga, pato, galinha. Então esses aí é muito comum as pessoas terem em casa, objetos aí. Como que faz para ativar a energia de um arquétipo? Imagens, você ter o próprio animal em casa, por exemplo, um arquétipo destrutivo é o rato, por exemplo. A pessoa tem um hamster em casa. Eu posso falar isso de boca cheia porque eu, quando era criança, eu tinha hamster em casa. Hoje eu jamais faria isso. Eu jamais teria um rato, porque o hamster é um rato, jamais teria um rato na minha casa. Assim como não vou ter nenhum tipo de imagem que contenha rato na minha casa, nem imagem. Por quê? Porque isso é um arquétipo, vai estar ativando essa energia o tempo todo. E eu não quero, obviamente, né? Se é um arquétipo destrutivo, né? Basta você ver ali uma charge, por exemplo. Isso é muito comum colocar em charge. Coloca lá, por exemplo, o Congresso e um monte de ratos saindo do Congresso. Você já entende o recado, que são os políticos. Você já entende que é coisa ruim. São pessoas... o arquétipo do rato, ele é o arquétipo do ladrão, do sujo, da coisa ruim. Então, toma cuidado. Não vá tatuar um rato aí que você vai ter problemas. Ah, mas rato, você acha que eu vou tatuar um rato? Não, mas tem gente que tatua caveira. É muito comum as pessoas tatuarem a caveira. Caveira é um arquétipo destrutivo. Te leva à destruição. Então, evite. Outra forma de você encontrar muitos arquétipos, tem que tomar muito cuidado. Filmes, séries. Então, cada filme, cada série, o sistema faz de uma forma que ele quer controlar a massa. Se você sabe sobre arquétipos, você controla a massa. Então, conhecimento é poder. Então, por exemplo, hoje eu estou assistindo um filme, eu começo a ver que tem arquétipo uma coisa é ter arquétipo fraco, ter pato, ter galinha, não tem problema. Mas começo a assistir o filme, começo a ver arquétipo destrutivo, não termino o filme. Mas eu quero saber o final do filme. Eu prefiro não saber o final do filme do que continuar assistindo um filme que tenha arquétipos destrutivos, porque a ideia é essa, a intenção do filme que tem arquétipos destrutivos, ninguém coloca num filme, numa produção de Hollywood, ninguém coloca um arquétipo destrutivo por acaso, nada é por acaso, tudo que é colocado no filme é de propósito. Então, por exemplo, tem alguns filmes que eles fazem com o intuito de destruição, tem alguns filmes que eles fazem com outras intenções. Enfim, eu não vou abrir muito aqui esse tema. Mas enfim, se eu começo a ver um filme ou uma série que começo a ver que tem muita coisa de destruição, arquétipos destrutivos, não assisto mais. Uma séries que eu gostava muito, porém eu tive que parar de assistir, que são séries policiais, séries de investigação. Só que investigação é o que? Geralmente é criminal, porque o que se investiga muito são as séries criminais. Não assisto mais, porque te leva à depressão. Depois de assistir uma série, eu não sei se eu posso falar o nome da série aqui, mas enfim, depois de eu assistir uma série criminal, pronto, isso daí já resolve o problema, porque qualquer série criminal vai te levar no mesmo buraco, na verdade no mesmo abismo.
Então, depois de eu ter assistido, eu entrei em depressão. Só que até eu entender, até eu perceber que foi a série que me levou a isso, isso foi muito tempo. Demorei uns 6, 8 meses para entender de onde que veio o problema. Depois, isso porque eu já sabia de arquétipo. Isso porque eu assistindo a série, eu consegui identificar os problemas. Só que eu pensei, não tem problema, não vai ter problema. Eu tenho arquétipos fortes então estou vendo alguns arquétipos ruins aqui, destrutivos, mas eu tenho arquétipos bons que eu sempre estou ativando, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Entrei em depressão, tive sérios problemas. Então, hoje eu não faria isso. Hoje eu não assisti, eu não terminaria de assistir. Se eu estou assistindo, estou vendo que, porque só complementando isso, a série policial, por exemplo, série que tem morte, é a mesma questão da caveira. Então a morte, tanto é que é comprovado que as pessoas que trabalham em hospitais, por exemplo, médicos, enfermeiros, eles têm grandes problemas por trabalharem em hospitais. Por quê? Porque eles convivem com a morte o tempo todo, e a morte é a destruição. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se tratando de arquétipos, é assim, só não vamos confundir a questão da morte com a morte, por exemplo, a morte do tarô. A morte do tarô não necessariamente significa destruição, na verdade não significa destruição. A morte no tarô significa uma transformação, então uma morte de um ciclo, por exemplo. Então aparece uma carta da morte no tarô para você. O significado não é destruição do tarô. Então é uma renovação de ciclo, por exemplo. Você está vivenciando um ciclo, você está como empregado, aí apareceu, você fez essa pergunta no tarô, apareceu a morte. Então seria a finalização daquele ciclo, porque, por exemplo, agora a partir de agora você vai começar a empreender, você vai ser empreendedor. Então acabou um ciclo, morreu um ciclo, iniciou outro, né? Então é diferente de uma morte real num hospital, diferente de uma morte real numa série, por exemplo, né? Porque sempre você está vendo morte, isso é destrutivo. Então te leva à depressão, te leva a muitos problemas. Então, tem esses arquétipos que são bem pesados. Esse daqui é um vídeo mais para explicar mais ou menos como funciona os arquétipos, que é muito, muito, muito importante. A pessoa faz uma tatuagem e ela não sabe o que significa. A pessoa tem imagens na casa, tem galinha em cima da geladeira e não sabe o que aquilo significa. Então é muito importante esse vídeo, é muito importante você saber o que significa os arquétipos. Aqui eu estou colocando alguns, né? Estou colocando só alguns para o vídeo não ficar muito grande, já está grande o vídeo, já sei que está grande o vídeo, mas então eu estou colocando alguns aqui, depois eu vou gravar vídeos específicos, claro que dos positivos, mas eu vou gravar vídeos específicos falando sobre cada arquétipo e explicando mais sobre cada arquétipo, por exemplo, da borboleta, por exemplo, da águia, enfim, vou colocar os arquétipos bons, os arquétipos que são mais tranquilos ali, que são medianos, arquétipos fortíssimos para você tomar cuidado antes de você ativar essa energia. Lembrando aqui, antes que eu me esqueça, arquétipo não deve sair ativando o tempo todo, agora eu ativo, agora eu desativo. Não é assim que funciona, não é recomendado fazer isso. Arquétipo é uma energia muito forte, não é brincadeira, não é uma coisa que você, eu vou ativar agora, eu enjoei, agora eu vou ativar outro, não é assim que funciona. Você não é obrigado a conviver com o arquétipo, com essa energia. Eu vou chamar de energia porque eu prefiro assim, mas se você ler alguns livros sobre arquétipo, inclusive agora eu estou lendo do Jung, inclusive até arquétipos mesmo o nome, e já li do Hélio Couto. Na verdade eu comecei a estudar os arquétipos com o Hélio Couto há 5 anos atrás. Tem o curso dele, tem o livro dele, Marketing Arquétipos, por exemplo, que ele fala um pouco, só que ele tem bastante coisas assim a mais. Então tem algumas coisas que tem no curso dele sobre arquétipos, mas não tem no livro, e algumas coisas que tem no livro e não tem no curso, então um complementa o outro, então é bem legal, é bem interessante. Então a questão dos arquétipos ele, inclusive até o Hélio Couto fala muito sobre isso. O arquétipo não deve
ativar essa energia, ativo agora, desativo, eles chamam de outra forma, eles não chamam de energia, que eu não quero abrir muito isso aqui, mas enfim, mas eu vou chamar de energia, que eu acho que é mais simples, acho que é melhor para não dar conflito. Então, não é uma energia, não é algo que você tem que você ative e de repente, não quero mais, mas você também não é obrigado a ficar ativando essa energia o tempo todo. Claro, você está ativando uma energia, sei lá, da águia. Chega um certo tempo, você fala, poxa, eu não quero mais ser empreendedor. Tudo bem, você simplesmente elimina as imagens, né? Elimina o quadro, elimina a estátua da águia. Então já vai eliminando devagar, mas não é uma coisa simples assim para você ficar trocando o tempo todo. Não é bom. Inclusive dá conflito, de muitas energias dá conflito. Por isso que eu falei, não ative tudo de uma vez só. Não ative 10 arquétipos. A vontade, assim como eu, quando eu comecei a aprender arquétipos, eu falei, nossa, eu vou ativar 10 já. Não, ativa 3. Depois vai trabalhando com essas energias, depois ativa mais um, mais 2 e vai trabalhando ali aos poucos. E faz bastante diferença isso. Bom, enfim, o vídeo é esse, ficou super longo. Gratidão imensa por ter ficado até o final. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa um comentário se você gostou desse vídeo. Eu vejo que as pessoas comentam um pouco. Deixa um comentário para ajudar a gente, que faz a gente fazer crescer o canal. Compartilhe o vídeo, que também ajuda a crescer o canal. E gratidão!